Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e nós vamos fazer a correção da peça de Direito Civil da prova da OAB 38, segunda fase. Polêmica! Vocês estão preparados? Vamos corrigir direito isso tudo? Bom, eu vou fazer por aqui de forma muito breve, então eu espero que você me acompanhe, tá? Abrindo a prova e mexendo no seu vademecum. O caso geral é o seguinte, a Aurora Rosa, ela fazia alguns vídeos mais sensuais com o marido, ela teve o celular roubado, só que caiu na net os vídeos, ponto final. Como caiu na net os vídeos, o que acontece? Gerou-se, obviamente, prejuízo e danos, tá? O próprio problema já fala de dano material com relação à perda de um contrato de trabalho. No próprio problema fala que ela notifica o provedor, que chama Web Brasil, e ele, injustificadamente, ignora, simplesmente não faz nada. O que obriga ela a entrar com uma ação. Não chora, mas essa ação específica é uma ação que, se eu fosse examinador da OAB, eu pediria muitas vezes, porque ela pode se enquadrar em vários casos, né? É uma petição inicial. Eu amo petição inicial, gente. Eu acho realmente que petição inicial é a peça mais difícil de se fazer, porque você vai fazer a construção de algo do zero. E isso, até na tua vida profissional, vai definir se você vai ter êxito ou não na ação. Então, primeiro ponto, pra gente ver esse miolinho que tá todo mundo me perguntando. Primeiro ponto, a Aurora, ela quer que o provedor retire os vídeos. Tudo bem, retirar é uma conduta ativa. Ela quer obrigar, então tá relacionada à obrigação. Obrigação de fazer. Porque não é de não fazer e nem de dar, certo? Esse é o primeiro ponto que a gente já procuraria no vademecum em obrigações e encontraria a obrigação de fazer para colocar lá na tua fundamentação. Agora vamos falar de dano. Quem já assiste às minhas aulas sabe que eu adoro falar de responsabilidade civil, né? E eu sempre falo da tese do dano, onde eu tenho um trenzinho da responsabilidade. Quando cair no seu problema a palavra dano, você vai juntar ela com indenização e responsabilidade. Vai sempre andar o trenzinho, dano, indenização, responsabilidade. São essas três palavras que você vai procurar no seu vademecum. E vamos ao conceito clássico, né? Quando a gente procura no vademecum da tese do dano, quem foi meu aluno, sabe e tá decorado, porque ela serve para N tipo de situações. Eu tenho primeiro o artigo 186 do CC. Todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a reparar. Essa é a base. Aí eu vou para o artigo 927 caput. E depois eu vou para o 927 parágrafo único. Como eu estou defendendo uma autora, eu quero sim que o provedor seja responsabilizado. E aí a gente rememora, né? Para quem não entendeu ainda. A gente tem a responsabilidade subjetiva, que é aquela que depende de prova de culpa. E eu tenho a responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de culpa. É claro que eu vou querer a responsabilidade objetiva, mas eu também vou aventar aqui a responsabilidade subjetiva, vai ficar a critério do próprio juiz. Quando eu chego no 927, lá no VID, eu tenho a raiz constitucional da responsabilidade, que é o artigo 5º, incisos 5 e 10, está no seu VID. Bom, já achamos um pedação da nossa tese. E agora vamos falar de dano. Aqui, né, no próprio problema, ele já fala de dano material. Maravilha. Só que pera, se eu tenho um vídeo exposto na internet, né, fazendo amor de madrugada, você acha mesmo que é só dano material que vai dar? Não. Então vamos por parte. Primeiro, com relação ao dano material que já está no problema, eu preciso pensar que a gente está falando de trabalho. E quando a gente fala de trabalho, a gente fala daqueles conceitos de direito civil dos danos emergentes e lucros cessantes. O que eu perco agora e o que eu perco no futuro. Quando eu falo de dano moral, com a exposição da internet, esse dano cheira muito bem o quê? O dano in re ipsa.
que é o pelos próprios fatos, aquele que significa, né, que é tão grave que pelos próprios fatos, claro que gera dano moral. Fazendo um comparativo, é como se eu tivesse o meu nome exposto indevidamente no rol dos negativados. Então é óbvio que você pediria, nesse caso, dano moral. E se você lembrasse de falar o in re ipsa. Agora, peraí, volta. A gente ainda tá falando de responsabilidade. Eu quero a maior responsabilidade. E eu sei que eu posso colocar, sim, na minha petição inicial, mais de um ramo do direito. A própria OAB no edital fala de interdisciplinariedade. E para quem estuda direito do consumidor, comigo, sabe que eu sempre falo, quando eu faço uma petição inicial e quero a aplicação do CDC, eu coloco a opção para o juiz, né? Eu demonstro através do artigo 2º e 3º que aquela relação é de consumo e o juiz pode, né? A gente espera que ele aplique o CDC, que é a norma mais benéfica. Então, eu deveria ir até o CDC para achar a responsabilidade objetiva, que é aquela que mais vai salvar o meu cliente. E eu vou encontrar a responsabilidade objetiva no artigo 12, 14 e 14 serviços. Veja que aqui a gente tem um diálogo das fontes, porque a gente tem o CC, o CDC até agora e o Código, a Constituição Federal. Maravilha, mas olha que bizarro, poucos alunos foram para o Marco Civil. E eu vou falar mais para vocês. Eu tive alunos que me procuraram e que só lembravam de LGPD, não de Marco Civil. E foi bem assustador, sabe? Até porque o próprio Vademecum deveria ter um vídeo, né, indicando o Marco Civil, se assim necessário, ou a LGPD também. Mas, pelo menos no meu não tem. Você olhou no seu se tem? Até agora nós estamos bem e fizemos a parte do gabarito que o FGV não fez. A gente falou da petição inicial, que falou de indenização e falou de obrigação de fazer. Inclusive, quanto à obrigação in re ipsa, se você procurar na jurisprudência, como eu fiz, você vai ver que exposição de vídeos na internet, sim, geram dano in re ipsa. Tem julgamento sobre isso. Agora, vamos brevemente analisar o Marco Civil? Vai que você foi até lá. Mas, se você não foi, você não zera a peça. Você tem muita coisa para pontuar aqui, tá? Até porque a OAB perdeu uma ótima oportunidade ontem de ter arrumado essa petição inicial de civil, que deixo registrado aqui. Eu nunca vi uma correção tão ruim desde que eu trabalho para a OAB, que faz 20 anos. Quando eu chego aqui na lei do Marco Civil, eu vou procurando algo relacionado às nossas palavras-chave, responsabilidade, dano, indenização, pelas cabeças, e eu vou achar da responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Preciso deixar registrado que existe no STF uma ação de julgamento relacionada a essas questões do Marco Civil, tá? Por quê? Pelo entendimento de que talvez essas determinações, elas beneficiem mais o provedor do que a própria pessoa que sofreu o dano. Então faz a pesquisa aí que você vai achar, tá? Qual que é o papo? A OAB indica o artigo 21 como justificativa do gabarito. Só que o artigo 21, ele fala sobre responsabilidade subsidiária. Alegar responsabilidade subsidiária deveria ser a defesa do réu, a defesa do provedor, e não na petição inicial. Eu quero tudo na petição inicial, eu vou detonar o réu. Então eu quero as melhores responsabilidades, objetiva, né? E também o quê? Eventualmente solidária. Então, essa peça não necessitaria ter artigos do Marco Civil da internet para justificar gabarito, porque a gente tem já um arcabouço super consolidado do direito, tanto no Código Civil como na Constituição Federal e no CDC, que fariam uma bela peça, uma peça muito legal. Com relação à tutela antecipada, a gente coloca por praxe tutela antecipada nesses casos porque há uma exposição grande. Mas quando a gente lê o problema, não tem palavras que falam de emergência, tá? Note isso, não tem. Inclusive, a Aurora, a autora, ela demora 2 dias para bloquear o próprio celular, tá? Então, apesar da gente saber notoriamente da urgência, não estava claro ali que era uma tutela antecipada.
Compartilha com seus amigos, vamos debater e vamos fazer um belo de um recurso se a gente precisar juntos. Tchau, tchau.